E vamos também olhar como é que o Brasil fica em meio a tudo isso. E aí é com a nossa analista lá em Brasília, Isabel Mega. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótima quarta-feira para você e para todo mundo que está com a gente em mais um novo dia. Vamos lá, Isabel, ainda acompanhando a postura do governo brasileiro diante do que está acontecendo num país vizinho, um país que faz fronteira com o Brasil, com a Venezuela. Ontem tivemos uma reunião do Conselho Permanente da OEA, mais uma vez o Brasil posicionando. O que a gente pode esperar do tom do governo brasileiro daqui para frente, tendo por referência manifestação na OEA e também na ONU? Pois é, Carol, a postura do governo brasileiro é uma postura ativa. O governo não quer passar a impressão de que está numa espécie de modo de stand-by, aguardando os desdobramentos. É claro que, diante do ineditismo de toda a situação, ninguém sabe muito bem ao certo o que ainda pode acontecer. A gente vai tendo algumas pistas na avaliação de fontes da diplomacia brasileira. Por exemplo, o preço desse resgate da Venezuela está ficando mais claro a partir das colocações que Donald Trump está fazendo a respeito do petróleo. Aí é entender como que isso vai ser o desdobramento interno. Nas palavras de uma fonte que eu ouvi, quem vai jogar o jogo junto com o Donald Trump? Se é a própria Delcy, a vice-presidente da Venezuela, que tomou posse nos últimos dias como presidente interina, ou se será alguma outra peça da política venezuelana. Então, os cenários ainda são incertos. Daí a dificuldade também de você estabelecer algumas conjunturas na avaliação dessas fontes. Ao mesmo tempo, não dá para chamar a postura do Brasil de uma postura passiva, uma postura que está só no momento de aguardar, porque o Brasil está alinhando diplomacia e fazendo isso através do contato com outros países. Então, é isso que está sendo feito, mas sempre naquela camada muito do bastidor, sem a gente ter uma divulgação efetiva. Agora, os nossos posicionamentos estão ficando mais claros também, Carol. Ontem chamou muita atenção a utilização do termo sequestro durante a manifestação na OEA, mas não foi a primeira vez que esse termo foi utilizado. Ele também tinha sido utilizado naquela reunião de emergência que teve da CELAC, a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. Só que na cúpula da CELAC, a nossa participação não tinha sido ainda publicizada. Então, a reunião tinha sido fechada no ponto de manifestação do Brasil e a gente ainda não tinha acesso à utilização desse tipo de expressão. Então, ali, na reunião da CELAC, nos últimos dias, essa expressão sequestro já tinha sido utilizada. E é uma expressão que tem uma carga muito reveladora de como o Brasil trata a situação. A gente teve uma extração de Nicolás Maduro e é chamado de sequestro porque o Brasil quer deixar muito bem claro como vê a criação desse precedente perigoso para a região como um todo. Então, essas posições estão sendo exemplificadas a partir, por exemplo, do emprego dessa palavra. E aí fui questionar algumas fontes, né? Aquele debate que a gente faz para entender as situações com quem está ali diretamente envolvido e tomando pé e articulando tudo que está acontecendo nesse momento de reação do Brasil. Falei, mas essa palavra não é pesada demais? Porque até aqui a gente tinha ouvido essa palavra, por exemplo, ainda no fim de semana, vindo do PT. E ali era diferente. Era o PT falando, é um partido político, não é o governo necessariamente falando. Por isso que chamou tanta atenção o emprego desse tipo de carga, porque traz ali um peso também de como que o Brasil está vendo a situação. E aí eu achei interessante, porque a resposta que eu tive de volta é uma resposta no sentido de que, mas o próprio Trump está dizendo que não é uma palavra ruim de ser empregada, por que a gente não vai usar então? E sim, de fato, em declarações dadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi questionado sobre o uso desse termo, o sequestro, e o que ele disse é que não é uma palavra ruim para explicar o que aconteceu no último sábado, durante a madrugada,
quando houve essa operação dos Estados Unidos de retirada de Nicolás Maduro do poder na Venezuela e depois a transferência dele para o próprio território americano. Então são alguns daqueles contornos que a gente vai puxando os fios nesses desdobramentos, Carol, mas o Brasil está trabalhando muito no bastidor para ter protagonismo sobre essa crise toda, mas claro, avaliando conjecturas, passo por passo e calculando as posturas que são colocadas publicamente em relação a essa crise, mas sempre sendo norteado pela ideia de que os fins não justificam os meios. E aí tentando fazer uma distinção também entre apoiar o regime chavista, não é disso que se trata, mas sim de colocar muito bem claro que há uma interferência, que há uma infração do direito internacional e que isso é perigoso para a região e para o mundo.